Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine no estudo da sua palavra mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos ilumina através do seu Santo Espírito para a compreensão da sua palavra, e queremos reconhecer, ó Deus, que por nossa própria sabedoria fazemos interpretações equivocadas, mas queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê o entendimento verdadeiro, que o Senhor, apesar da nossa pequenez, o Senhor venha nos usar para falar e ensinar a sua palavra, que é viva, é eficaz, nos transforma, nos edifica, nos consola, nos exorta, que mais uma vez possamos, a Deus, compreender a sua soberana vontade sobre esse estudo, e que possamos
viver no nosso dia a dia dessa forma, confiando no Senhor. Continuando o estudo da nossa revista, Patriarcas e Matriarcas, o tema de hoje é a lição de número 11, uma cultura sedutora. Lembrando os irmãos que todas essas lições estão disponíveis no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Se você perdeu um desses estudos, eles estão gravados e disponíveis a todos os irmãos que queiram compartilhar com seus parentes, amigos, sobre o estudo dessa revista. E já estamos chegando ao fim. Meus irmãos, esse capítulo 39 de Gênesis, todos nós conhecemos muito bem, e você provavelmente deve ter assistido, ouvido muitos pregadores a falar desse tema. E uma das coisas que você ouve geralmente é a seguinte frase: Deus é amor e Ele tem um plano maravilhoso para você. Diante desta, entre aspas, afirmação, ela é verdadeira, mas você olhando assim de forma mais simplista, parece que até mesmo um ateu, diante dessa frase, gosta, de uma frase desse tipo. Deus é amor e Ele tem um plano maravilhoso para você. É quase que dizer que o plano maravilhoso de Deus para você, ele é um plano muito plano, reto, não que Deus não age dessa forma, mas é uma vida bem abastada, próspera. Mas a pergunta que nós devemos fazer: qual que é a grande história da Bíblia? Quando você lê de Gênesis a Apocalipse, o que ela conta? Você certamente já aprendeu, talvez nós às vezes não lembramos de tudo que a gente aprendeu desde a história cristã, a nossa caminhada cristã. Mas a grande história bíblica, ela fala basicamente de 4 coisas: criação, queda, redenção e consumação. Em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ler sobre a criação de Deus, que Deus criou todas as coisas, os astros, o nosso planeta. Capítulo 2, Ele criou o homem, criou a mulher. E no capítulo 3, nós vemos a segunda parte que nós falamos aqui, que é a queda. Então, criação, depois queda, e com a vinda do Senhor Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, foi perfeito, não pecou, foi tentado de todas as formas, o Deus homem encarnado, o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício e sua ressurreição, todos aqueles que foram eleitos por Deus antes da criação, antes da queda, podem ser redimidos. E nós vemos a redenção, então, daqueles que foram chamados, vocacionados para a salvação por meio da pregação do Evangelho. E chegará um momento, então, no final da história bíblica, que nós vemos a consumação de todas as coisas. Porque mesmo redimidos, na história da redenção, nós vamos ainda pecar, porque somos falhos, somos pecadores, mas chegará um momento na consumação em que não haverá pecados mais,
ou seja, o pecado na consumação ficará para trás. E como nós lemos lá em Apocalipse, todas as coisas se farão novas novamente. Esse mundo caído será renovado, será totalmente redimido, a criação de Deus, e então tudo será, enfim, acabado. E veremos pelos séculos dos séculos, na eternidade, diante de Deus, diante do nosso Rei, Senhor Jesus. E essa então é a grande história da Bíblia. Criação, a Bíblia fala sobre criação, sobre queda, redenção e consumação. E a história de José está nesse meio aqui. Faz parte da história bíblica. Aqui no primeiro livro, quem escreveu foi Moisés, e como já falamos em algum momento, que Moisés ele detalha muito as coisas. Talvez na criação, ele não é nenhum cientista, não fala com palavras científicas na criação, e nem é esse o objetivo, mas mostrar que quem é o Criador é Deus, e não foi obras do acaso, como muitos nós já aprendemos. Mas aqui a história de Moisés, o escritor de Gênesis, ele coloca detalhes. Resumindo a história, antes de José chegar na casa de Potifar, você vai ver coisas terríveis que foram registradas na Sagrada Escritura. Aqui no capítulo 38, Judá se deita com sua própria nora e comete vários pecados só nesse fato, de ter tido relações sexuais com Tamar. E o fato da Bíblia registrar isto mostra que até mesmo em meio a esses terríveis relatos, não quer dizer que são corretos, mas você vai compreender que mesmo em meio aonde abunda o pecado, como nós lemos no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo nos ensina, a graça de Deus superabunda. Não quer dizer que quanto mais você peca, mais Deus vai abençoar, mas muito pelo contrário, a graça de Deus é muito maior do que o pecado. A obra de Deus vai além daquilo que podemos imaginar. Então, às vezes, humanamente dizendo, que nós falamos que alguns tipos de pecadores não merecem a graça de Deus, aí nós estamos equivocados quando nós lemos que Deus resgata pecadores. Os fariseus eram assim. Eles acreditavam que os que estavam fora do judaísmo, ou fora, quase, ou podemos dizer, uma seita dos fariseus, eram pecadores terríveis, e eles achavam que eram mais merecedores. Quando você observa algumas passagens da Bíblia, dizendo até mesmo que Jesus, em uma das passagens, quando ele expulsava demônios, diziam que ele expulsava não pelo poder de Deus, mas porque ele era o chefe ou o maioral dos demônios, o Beelzebu. Veja, eram pessoas no meio do povo judeu, pessoas que se achavam melhores que as outras, mas que Jesus disse que para esse pecado não havia perdão. Eles não estavam destinados à eternidade, mas ao lago de fogo. E pecadores como o ladrão na cruz, Cristo disse: hoje aquele que confessou quem Jesus era, estarás comigo no paraíso. Perceba, a graça ela é maior, muito maior do que o pecado. E a história aqui, eu disse a história de Judá e Tamar, você vai ver Abraão, pegando a sua própria serva, com o objetivo de dar, entre aspas, uma ajudinha, em relação à promessa que Deus havia feito a Abraão de construir nações, e ele quis se adiantar, não confiou. Mais uma vez, isso não é aprovado por Deus, nenhum tipo de poligamia era aprovada por Deus, mas a Bíblia relata. A lei haveria de ser escrita ainda por Moisés. No capítulo 37, narra a história de José vendido pelos irmãos. O José, aquele jovem, dedo duro, que ia contar para os seus pais tudo que seus irmãos faziam, e chegava com sua túnica,
né, se exibindo para os seus irmãos. E certa vez, seus irmãos foram para muito mais longe, e diz, né, o texto que de longe os seus irmãos viam José. Lá vem o tal sonhador, né? A sua túnica deveria ser bastante avantajada, bonita, e eles tinham inveja do seu irmão, raiva do seu irmão. E pegaram um dia, jogaram José no fundo de um poço, pegaram as suas vestes, a sua túnica, mancharam de sangue, levaram até o seu pai, uma atitude bastante, diria eu, diabólica, né? Diante de seu pai, sabendo que seu irmão havia sido vendido, e planejaram, orquestraram tudo aquilo e mostraram para o seu pai, que sabia que era a túnica de José, fala, essa porventura é a túnica do teu filho? E José havia sido vendido, e seu pai deduziu que havia sido devorado por feras, né, José, e fica enlutado, em pranto, e chegou à conclusão que seu filho amado, aí nós vemos também uma preferência, quando um pai dava preferência para um filho, as consequências que isso aconteceu. E nós vemos, mesmo então, em meio a tudo isso que nós resumimos, nós vemos que Deus ainda tem um plano soberano que está acima de nós. Porque quando nós falamos sobre soberania absoluta de Deus, nós temos que entender, colocar diante de situações difíceis de ser compreendidas, alguns conceitos limites em relação a passagens difíceis da Bíblia ou na nossa vida, que é entender que Deus ele é justo, Ele é bom, Ele é perfeito, nada foge do controle dEle. E Deus sendo bom, justo e perfeito, Ele, ao mesmo tempo, Ele é soberano. Tudo isso direciona para algo maior daquilo que no momento nós não conseguimos compreender, porque quando você lê Gênesis, todo o livro, você sabe a história de José, desde quando lançaram ele no cisterna, no poço, depois que foi vendido aos egípcios, chegou à casa de Potifar, e toda a história que nós conhecemos. José não sabia o que estava acontecendo no plano soberano de Deus. Ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós sabemos, em nossa vida às vezes acontece isso. Naquele momento que estamos passando, nós não sabemos. A nossa história já está determinada, tudo está determinado, sendo que nós chamamos de decretos eternos de Deus, tudo está determinado. E quando nós estabelecemos esses conceitos e limites na nossa mente, nós podemos, pelo menos, descansar na soberana vontade de Deus. Não necessariamente você vai deixar de ficar triste, abatido, mas existe algo maior que você pode tentar, diante disso, tentar descansar. E esses conceitos e limites nessas situações difíceis, tanto nas histórias da Bíblia, da história da igreja, e na nossa história em particular, quando nós estabelecemos essas verdades bíblicas, que Deus é justo, Ele é bom, nada foge do controle dEle, então quando situações difíceis acontecem conosco, isso nos consola diante das provações que o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas. E a história de José, ela está sendo narrada. José não sabe o que vai acontecer no futuro. José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. O verso 1 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o verso 2 já nos diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava
na casa de seu senhor egípcio. Moisés ele repete as palavras egípcio para deixar muito claro que José estava no meio de um povo que não era o dele. Ele estava em uma outra cultura que não adorava o Yahvé, que aqui, se você ler aqui o verso 2, na história de José, você percebe que aí a palavra é Senhor, né, com todas as letras maiúsculas, que é a palavra Yahvé, que depois foi traduzida por Adonai, que os judeus nem diziam esse nome, né, porque achavam que a lei de Moisés, colocar o nome de Deus em vão, era tão literal que eles nem citavam o nome. Então, esse Yahvé, Moisés deixa claro aqui, era esse que estava com José, mesmo ele estando fora ou da cultura do povo hebreu, ele estava numa outra cultura, e ele diz aqui, ele foi vendido para um egípcio, no verso 39, que era Potifar, e no verso 2 ele diz de novo, o Senhor era com José e estava na casa de seu senhor egípcio. José, ele era escravo, e ele já foi comprado por um dos oficiais de Faraó, Potifar, que era comandante da guarda especial de Faraó, o maior do Egito, como fosse o rei do Egito, que era Faraó. Então, o fato de José ter sido vendido, ou ter sido comprado por Potifar, você já começa a ver, olha o plano de Deus, porque o objetivo era que José estivesse longe do meio dos irmãos. Os irmãos invejavam José, tinham raiva de José, eles vendiam José como escravo para ir fabricar tijolo ou outra coisa lá. Mas ele foi comprado por Potifar, por um chefe, um comandante da casa de Faraó. E isso nós devemos olhar com muita atenção qual é o foco da história de José, porque não foram as coisas por acaso que foram acontecendo, mas sempre vai dizer, o Senhor era com José. Acontece alguma coisa, você vai ver mais adiante, o Senhor era com José. Acontece alguma coisa, o Senhor, porém, era com José. Perceba, o foco não é José, e nem na história de José, mas aqui, quem está direcionando, o foco sempre está no Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Aqui que nós, primeira vez que nós lemos o verso 2. O verso 3 diz, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar, ele via que as coisas que José fazia, tudo o que ele fazia, prosperava. E Potifar não era do povo hebreu. Potifar era um egípcio, adoravam outros deuses, Deus Sol, Deus Lua, adoravam outros deuses. Ele era um ímpio, um pagão, que adorava outros deuses. Mas Potifar, ele percebia que José, tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele fazia prosperava. E diz aqui que, por causa de José, em tudo que ele tocava, que ele fazia e trabalhava e prosperava, Potifar colocou José como o maioral ali da sua casa, o mordomo. Mordomo, e cuidava de tudo que acontecia ali. E diz o verso 5, e desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus abençoou a casa de Potifar, mesmo Potifar não adorando a Deus, mesmo Potifar não servindo a Deus como único Deus,
verdadeiro. Ele abençoou a casa de Potifar por causa de José, que diz aqui o verso 5. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Prosperou as coisas da casa, e quando fala casa aqui, era uma grande casa, uma mansão, e também além da casa, as coisas de fora da casa eram abençoadas também, por causa de José. Deus abençoou a casa de Potifar, o campo, por causa de José, que diz o verso 5. E ainda Moisés continua relatando, dizendo no verso 6, Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, porque um oficial de Faraó, poderia ser envenenado por alguém, né? Alguma conspiração, algum revolucionista queria tirar do Faraó do poder, Potifar, os grandes oficiais, poderia envenenar. Então, a única coisa que ele não confiava nas mãos de José era isso. E José, ele encerra no verso 6, era formoso, de porte e de aparência. Então José, ele tinha um corpo saudável, ele era um cara bonitão, que fosse, se a gente falasse no dia de hoje. Perceba, Moisés, ele coloca isso no texto. Não precisava ter colocado, né? Se a gente olhar assim, de uma forma bastante simplista, né? Mas ele coloca que José era formoso, e de porte e de aparência. E por causa de ser formoso, de porte e de aparência, diz o verso 7, aconteceu, depois dessas coisas, ou seja, depois que José se tornou mordomo, o maioral da casa, tudo Potifar tinha confiado nas mãos de José. Diz aqui, depois dessas coisas, verso 7, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. A própria mulher de Potifar viu que José era bonito, de boa aparência, pediu que José se deitasse com ela, tivesse relações sexuais com ela. E o verso 8 diz, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Imagine a cena. A mulher de Potifar, ela, que não diz o nome aqui, ela fez um convite para José. E esse convite não foi uma vez, mas foram várias vezes. E ela pedia para se deitar com ele. E o interessante é que José, ele não simplesmente diz não e sai, mas ele argumenta com aquela mulher dizendo, olha, o meu senhor me colocou por mordomo e ele tem coisas que ele nem sabe o que acontece aqui, porque tudo passa por mim, eu resolvo as situações, não chega nem a ele não conhece todas as coisas que acontecem aqui. E ele diz aqui, José, como que eu vou cometer maldade contra o meu senhor? E não só contra o meu senhor, diz o verso 9, e pecaria contra Deus. Ele deixa claro qual é a fé dele, porque ele está diante de uma mulher que adora outro Deus, que tem uma maneira de viver totalmente diferente de José, mas ele diz que ele não cometeria tamanha maldade contra o seu senhor, que o colocou como mordomo, e também não pecaria contra Deus. E diz o verso 10, falando ela a José todos os dias. José era tentado todos os dias.
E isso é importante nós abrirmos parênteses, porque nos dias de hoje nós falamos para as pessoas que estão solteiras para não se deixar levar ou não tentar o seu próprio coração, não tentar achar que é forte para frequentar lugares, para fazer coisas. No casal, aqui dizendo, né, para ficar sozinho, cuidado com o namoro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você não se colocar diante da tentação. Mas José, ele tinha que fazer as coisas, e aquela mulher pedia todos os dias para que ele se deitasse com ela. Ele não se estava colocando em tentação, não, mas ele estava ali no meio e passava por todos os dias, porque ele era mordomo. Não tinha como ele ficar fora daquele lugar. Ele precisava estar sempre ali cuidando das coisas, e aquela mulher o tentava todos os dias. E diz aqui o verso 10 que ela falava com José todos os dias, e José não dá ouvidos a ela. E o verso 11 diz: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Ao ler esse versículo, a gente poderia fazer uma inferência que José, ele não frequentava um determinado lugar onde estava aquela mulher, mas dá a entender que onde José estava, ela ia lá e falava com ele. Onde ela via José era bonito, né? De boa aparência, ela ia lá e tentava José. Mas aconteceu um dia que não teve jeito, que José teve que ir nesse lugar. Diz aqui o verso 11, que veio ele à casa para atender aos negócios. Não tinha como ele fugir, ele teve que ir lá para atender os negócios. Só que quando ele foi lá resolver esses negócios, ninguém de casa se achava presente. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma situação de tentação que é infernal, que é diabólica, que não é apenas uma atitude de ofertas para José, mas várias tentativas. E, em determinado momento, não tinha ninguém na casa, e José foi lá. E naquela situação, vendo que não tinha ninguém na casa, aquela mulher, então forçou, e fisicamente ela agarrou José pelas vestes e disse a José, no verso 12, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A atitude de José agora não foi nem argumentar agora com aquela mulher perversa, mas foi de fugir. E mais uma vez aqui nós devemos abrir o parênteses. Muitos não fazem como José, não fogem. Muitos tentam ainda argumentar. José já tinha falado muito claramente para aquela mulher que ele não pecaria não pecaria contra Deus e não cometeria maldade contra o seu Senhor, que confiou em José. Mas existem situações que você não deve ficar argumentando, você não deve ficar conversando, mas você deve fugir. E aqui, aqueles que vão namorar ainda, ou que procuram relacionamento, ou em outras situações, você não deve ficar mais tentando conversar, argumentar, você deve fugir. Uma coisa que nós lemos na palavra de Deus é que você deve deixar muito claro quem você é, a quem você serve, mas existem coisas que você não deve mais argumentar. Você deve fugir. Você não deve ficar tentando vencer com suas próprias forças, quando várias situações são oferecidas para você, e você sabe que aquilo te levaria a pecar contra Deus, contra o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu cônjuge.
mas você deve fugir. E é essa atitude de um crente, sempre, achando que vai resistir em todo momento, mas José, ele toma a decisão de fugir. O interessante é que você vai ver na história de José, que quando os irmãos de José o vendem, ele pega as vestes de José, mostra para o seu pai cheio de sangue, sua túnica, e dá ao seu pai. E aqui agora, mais uma vez, as vestes de José, agora não tido como morto, mas como fugitivo. E perceba, aquelas vestes ficaram também nas mãos da mulher de Potifar. E o verso 12, quando ele encerra, ele sai fugindo, e o verso 13 ela diz, vendo ela que ele fugira para fora, mas havendo deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa, e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Aquela mulher perversa, além de ter tentado ter relações com uma pessoa que não era seu marido, ou seja, cometer adultério, ela acusa José de tentativa de estupro. E José nem sequer deu ouvidos àquela mulher e fugiu, deixou as suas vestes nas mãos dela. Mais uma atitude de obra do coração mau, coração pecaminoso e diabólica daquela mulher ao acusar José de tentativa de estupro. Mas a tentativa de estupro era uma pena capital no Egito. Um estudioso, um comentarista chamado Bruce Altic, ele comenta isso, ele fala que isso era uma pena capital. José teria que ser condenado à morte, porque era uma tentativa de estupro. E não era uma mulher no meio do povo do Egito, mas era um comandante, um oficial de Faraó. E diz o verso 15, ouvindo ele que eu lamentava a voz, falando a respeito de José, e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. E conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Ela preparou toda a cena, ela deixou as vestes ali de José, para que quando chegasse Potifar, contasse, que diz o verso 17. E aí nós vemos aqui, um preconceito que ela faz. Perceba que ela diz, esse hebreu que o meu marido trouxe, ele me tentou estuprar. Às vezes nós vemos assim no nosso dia a dia, os preconceitos que nós vemos, as pessoas atribuindo às outras devido ao lugar que ela mora, a cor de pele, e outras coisas. Nós vemos as pessoas com preconceito. E aqui nós vemos um exemplo de racismo. Às vezes no dia a dia, nós vemos uma forçação de barra, muitas vezes em relação a certos tipos de preconceito, mas nós sabemos que eles existem. Mas o que ela fez aqui, além de ter mentido contra José, ainda fala que ele fez isso e deixou aquelas vestes na mão dela e tentou, e não aconteceu, porque ele era o quê? Um hebreu do povo de Deus. Infelizmente nós vemos isso no meio entre aqueles que se chamam cristãos. E às vezes também nós vamos ver em relação ao mundo, em relação à sua fé. E você deve estar preparado quando alguém dizer, ele faz isso, ou ele deixa de fazer isso, porque ele é cristão. Nossa, você crê isso na Bíblia? Eu acho um absurdo essas coisas da Bíblia. E você vai sofrer preconceitos por ser cristão.
E você deve estar preparado em relação a isso também. Além, você como cristão não deve ser preconceituoso com algumas coisas que às vezes nós achamos normal e nem sabemos porque o pecado já está tomado o coração, mas às vezes também você vai sofrer por ser cristão, por defender a fé cristã. E às vezes no seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos da escola, faculdade, às vezes até mesmo entre irmãos, entre cônjuges que um é convertido, o outro não, entre pais e filhos, filhos e pais. Quando o Senhor Jesus disse que ele veio para trazer guerra e não paz, não que ele é a favor de discórdia, de contenda, mas o fato de você de dizer cristão, ou seja, servir o Senhor Jesus, isso te trará consequências. Consequências que muitos, na história da igreja, a maioria dos discípulos, os apóstolos, morreram por causa de Cristo. É isso que o Senhor Jesus disse. Numa casa, imagine uma religião muçulmana em que um deles se convertem ao cristianismo, eles vão ser abandonados, vão ser expulsos da casa por ser cristão, haverá guerra, haverá divisão naquela casa. Então você deve entender que quando você vem até o cristianismo, quando as pessoas dizem que Deus é amor e Deus tem um plano maravilhoso para você, compreenda que o plano maravilhoso para você não quer dizer que vai ser um mar de rosas, como nós falamos às vezes, vai ser uma maravilha, mas talvez você vai ser perseguido dentro da sua própria casa por causa do Evangelho. E você deve estar ciente disso, que o Evangelho, servir a Cristo, quando você se converte, você irá sofrer. Mas José, continuando na história dele, quando ele quando a mulher faz uma falsa acusação contra José, ele deveria receber a pena de morte, não deveria? Mas o que acontece com José? Ele vai preso. E esse estudioso, o Bruce Waltke, ele chega à conclusão que o próprio Potifar, ele faz uma referência, ele não confiava muito na sua esposa, não. Provavelmente, Potifar, ele confiava mais em José do que a sua própria esposa. Ele deixou José naquela cadeia como que uma espera para uma condenação, uma pena de morte. Porque ele poderia sair dali, ou alguém poderia ter passado a fio de espada o pescoço de José, era uma pena capital, e matado José. Mas ele envia para uma prisão. E não é uma qualquer prisão. Se você olhar aqui, ela conta a história no verso 18, quando porém levantei a voz e gritei, ela fala de novo no verso 17, melhor dizendo, vou voltar um versículo aqui. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, disse, o servo hebreu, que nos trouxesse, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito. Dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Agora, nós não sabemos contra quem que ele acendeu a ira. Contra José, contra sua esposa, contra os dois, nós não sabemos. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então José, quando ele é enviado à prisão, provavelmente, Potifar ele ficou em dúvida se realmente José tinha feito aquilo. E provavelmente ele não confiava muito na sua esposa. Então, ao invés de enviar José, ou ele mesmo ter matado, ele poderia fazer isso, ele era oficial de Faraó, ele preferiu mandar José para uma prisão. E o verso 20 diz, e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. José ele não tinha noção, porque
daquilo que estava acontecendo, porque aparentemente as coisas estavam dando certo e de repente José tomava uma rasteira. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, muito jovem, foi até o Egito e ele é vendido como escravo, mas chega na casa de Potifar, ele percebe que ele era o maior da casa de Potifar, então estava tudo bem, mas em determinado momento ele é acusado de tentativa de estupro, ele fala, agora eu vou morrer, mas ele é enviado para uma prisão, numa prisão que não era qualquer uma, mas o que o texto diz no verso 21? O Senhor, porém, era com José. O foco, o plano, as coisas que estavam acontecendo com José não era por causa de José, mas era por causa de Deus. Ele estava direcionando a vida de José. E diz aqui, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê, favor, perante o carcereiro lá da prisão, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José não ficou preso como qualquer um dos prisioneiros que estavam ali, mas o carcereiro colocou José como um tipo de chefe ali. Ele coordenava, sendo o cara que foi acusado de tentativa de estupro. Mas por que José conseguiu? Porque ele era bom? Porque ele tinha um tipo de mágica que ele fazia? Não, aqui o texto diz porque o Senhor era com José. E diz no verso 23, e nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Até mesmo na prisão, tudo que José fazia, as coisas ficavam prósperas. Para o carcereiro, tudo estava caminhando bem. E no capítulo 40 vai continuar a história de José, que nós não vamos entrar aqui na continuação da história de José. Mas as lições que nós podemos tirar de tudo isso. Primeiro, que existe uma cultura sedutora. Talvez você não está sendo tentado em relação ao sexo fora do casamento. E sexo fora do casamento pode ser a fornicação entre pessoas que não se casaram ainda. Pode ser o adultério, mesmo casadas, se relaciona com outras pessoas, né? Mas pode ser em relação a ofertas, a subornos, a coisas que você acha que aparentemente não tem mal nenhum, mas mesmo assim você faz. Contar uma mentira para que você não passe vergonha, seja qual ela for, uma, entre aspas, mentirinha, ou uma mentira terrível, coisas que você se acostumou a fazer, sonegar um imposto, tentar uma vantagem aqui, ali, porque todo mundo faz, a receber ofertas de trabalho que você sabe que vai ter que fazer coisas, ou que seu chefe manda fazer, você faz, porque se você não fazer, você pode ser mandado embora, ou tentar fazer alguma coisa para agradar o seu chefe, e sabendo que você vai alcançar alguma coisa, e se esquece, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, 24, em que ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Às vezes as pessoas trabalham para os seus patrões, chefes, para agradar, para receber uma coisa lá na frente, um cargo maior, um salário melhor. Mas o crente genuíno, que foi regenerado, ele trabalha, ele serve o seu Senhor, seu patrão, as pessoas, e faz de todo o coração, porque ele está servindo em primeiro lugar a Deus. O objetivo dele
não é porque ele tem medo de ser mandado embora, porque ele sabe que pode alcançar alguma coisa bajulando o chefe, sai com o chefe, né? Elogia o chefe. Você deve ter visto, né? Eu já vi muito isso. Pessoas que não têm tanto capacitação, mas bajulam o chefe, serve, faz coisas que o chefe manda e sabe que não agrada a Deus, né? Pessoas que não são cristãs. Mas o cristão, ele serve, ele trabalha, ele faz de tudo que ele pode fazer, e sem que isso, de alguma forma, prejudique a sua própria família, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, ele faz porque ele está fazendo com afinco, com zelo, porque ele está servindo a quem? A Deus. Porque é o Senhor que nos abençoa. E a cultura sedutora vai dizer totalmente o contrário. Eu conquisto as coisas porque eu trabalho. Eu tenho as minhas coisas porque eu me esforcei. Eu tenho as minhas coisas, eu não mato, eu não roubo, eu pago os meus impostos, então eu sou assim porque eu mereço. Meus irmãos, uma coisa nós temos que entender: se você está vivendo numa cultura sedutora, está se deixando levar para esses pensamentos mundanos, você não compreendeu o Evangelho. Você não vive por causa de Deus, você vive por causa das coisas do mundo. Você vive porque você tem um senso de justiça, porque eu trabalho, então se eu trabalho eu ganho. Você não compreendeu ainda que são bênçãos de Deus. Você não compreendeu que nós não merecemos nada. Você lembra a história do filho pródigo? Aquele filho, ele pegou as coisas, pecou contra o seu pai, pediu a herança antes do tempo, saiu, queimou tudo que ele tinha, voltou para o pai o recebe de braços abertos, o perdoa, o beija, faz uma festa. Você lembra do filho lá, o mais velho? Ele está tudo com justiça própria. Eu fiz tudo certinho, né? Eu agi de maneira correta, e agora você dá a ele uma festa, esse cara aí que pecou e errou. Se você ainda não compreendeu que a graça de Deus é maior, que o nosso senso de justiça própria, de fazer coisas boas, não é nada diante de Deus, então você vai ser como esse filho mais velho, que acha que faz as coisas tudo certinho e mesmo assim Deus não abençoa. Meus irmãos, nós não merecemos nada. Eu não mereço nada. Tudo é pela graça de Deus. Se você não compreender isso, você vai viver o tempo todo reclamando que ninguém te ajuda, que ninguém me ajuda, que eu faço as coisas certo e parece que as coisas dão errado. A história de José nos mostra que, mesmo em meio às dificuldades terríveis, José, ele não deixou de fazer com que as coisas prosperassem, não por causa dele em si, mas porque o Senhor era com José. E você e eu devemos entender que não é porque eu faço as coisas certinhos que Deus deve me abençoar. Não, tudo o que eu tenho é pela graça de Deus. E nos momentos de sofrimento, de dificuldade, coisas difíceis que acontecem na nossa vida, é compreender que Deus é soberano, que nós não temos a nossa história escrita como a história de José aqui, mas as coisas estão caminhando conforme a soberana e absoluta vontade de Deus. Não se renda a essa cultura sedutora. Infelizmente, os nossos pais, às vezes, irmãos, filhos, não resistiram e estão vivendo, tentam justificar seus pecados. Mas você e eu devemos compreender que estamos sujeitos a isso, mas nós devemos fazer como José fez, fugir. Nós devemos, sabendo que isso pode nos custar o nosso trabalho,
pode custar perda às vezes de relacionamento, mas como diz o apóstolo Paulo, o que importa para mim é agradar a Deus e não a homens. Que Deus te fortaleça, meu irmão, que Deus nos console, sabendo que estamos indo em direção à consumação. Se você é crente em Cristo Jesus, saiba que você foi redimido, comprado por um alto preço, e que a sua vida está indo em direção à glória eterna, e que a sua vida, as coisas que acontecem na sua vida, não devem ser comparadas, não devem ser justificadas, não devem ser analisadas por um ponto de vista mundano. Se você está doente, se você não tem dinheiro, não foque nisso, mas foque que a sua vida está em direção à glória eterna. Nós vivemos neste mundo, não somos este mundo, estamos aqui para servir a Deus e aos homens como se fosse a Deus, como o apóstolo Paulo nos diz de todo o coração, mas estamos esperando, aguardando a restauração desse mundo caído, que habitaremos aqui sem pecado, ou seja, na consumação. É difícil viver, mas a realidade é que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos aqui para servir o nosso Rei Jesus, nosso Redentor, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tribulações. Nós vamos sofrer, vamos ficar tristes, vamos chorar por tudo que acontece na nossa vida. Mas encare tudo isso, que Deus tem um plano acima de nós. Nós não vemos as coisas como deveriam ser vistas com olhos humanos, mas devemos ver a Deus como único e soberano, que planejou todas as coisas. Que Deus nos abençoe. E gostaria aqui de fazer a pergunta se algum irmão tem alguma dúvida, ou gostaria de fazer alguma colocação, para podermos encerrar. Vamos colocar em pé então, encerrar, meus irmãos, esse estudo? Pois não?